Olá, boa noite para você que acompanha a nova programação da TV Com. No TV Com Tudo Mais de hoje vamos dar dicas para você se preparar para o verão da forma correta, sem causar problemas à saúde. Veja como avaliar a parte hormonal e nutricional e como descobrir quais alimentos fazem mal ao seu organismo. No dia 24 de agosto, o Globo Repórter exibiu o episódio Brasil Abaixo de Zero, produzido inteiramente pela RBS TV, com os repórteres que atendem a Rede Globo. Eles foram aos pontos mais gelados do estado para mostrar as diversas faces do frio. E hoje vão contar aqui no programa um pouco sobre os bastidores deste especial. Segunda-feira é dia do quadro Momento Itapema e as dicas de música do coordenador da rádio Itapema FM, Pedro Leite. E hoje à noite é também de cozinha oriental aqui no TV Com Tudo Mais. Nós vamos te ensinar a preparar deliciosos sushis, sashimis e temakis. Fique ligado, a sua revista eletrônica já está no ar. Apresento agora os convidados deste programa. Começando pelo cirurgião plástico, Victor Sorrentino. Boa noite, bem-vindo novamente ao programa. Boa noite, sempre um prazer estar com vocês aqui. Obrigada. Também agradeço a participação dos repórteres da RBS TV que atendem a Rede Globo, Kíria Moirer e Ricardo Vondorf. Obrigada por ter vocês aqui no TV Com Tudo Mais também, Kíria e Ricardo. Boa noite. Boa noite. A gente começa o programa desta segunda-feira falando sobre a maneira correta para você se preparar para o verão. Doutor Victor, chega essa época do ano, as mulheres e homens também já estão, a milhão, procurando academia, alimentos saudáveis, enfim. Mas muita gente tem dúvidas sobre o que comer e o que fazer corretamente para chegar com um corpo mais bonito e mais saudável no verão. Então, por isso, você é nosso convidado especial de hoje. Obrigado novamente, Rúbia, por estar aqui com vocês. É difícil, eu vou tentar resumir aqui em dicas que são práticas de fazer em casa mesmo, para o pessoal poder se preparar realmente para ter uma vida mais saudável. Na realidade, a procura por academia nessa época é mais intensa, assim como para cirurgia plástica, por nutricionistas, enfim. Não deveria ser mais nessa época só, né? Hoje em dia a gente vive num mundo moderno, todo mundo tem acesso à informação e sabe muito bem que a saúde se preserva durante o ano todo e não se busca somente no verão. E aí vem as dietas loucas, né? Então a primeira dica muito importante, não se faz dieta, se muda o estilo de vida. Uma dieta que é boa para ti hoje, ela é boa para ti todos os dias da tua vida. Então, olha, eu vou fazer a dieta da proteína. Funciona? Funciona, por um período. A dieta do carboidrato funciona? Por um período. Da gordura? Por um período. Agora, se isso funcionar para a vida toda, então já é o primeiro sinal de que, bom, estou no caminho certo, né? Por isso, o equilíbrio é muito mais importante que fazer uma dieta, né? Essas dietas rápidas, como você acabou de falar, doutor Victor, elas podem trazer problemas à saúde depois de um certo período. Então, quais são esses problemas? Muitos problemas, Rubia. Porque o corpo não foi feito para ficar só com Existem 3 macronutrientes, né? A proteína, o carboidrato e a gordura. O meu corpo não foi feito para ter só um deles ou só 2 deles. Foi feito para ter os 3. Então, eu preciso de um equilíbrio entre os 3. Basicamente aqui. Proteínas são as carnes, ovos, tá? Carboidratos, as coisas que têm mais massa, tá? Mais prático de enxergar dessa forma. E as gorduras a gente não enxerga, mas gordura animal a gente consegue enxergar. E alguns tipos de gordura que existem em peixe, que são benéficas, que todo mundo conhece o ômega 3, tá? Isso vai existir nos nossos alimentos, a gente não precisa procurar essas gorduras. Então, um jeito prático de saber que tu está sendo saudável é tentar equilibrar esses 3 macronutrientes. É extremamente simples, essa é a realidade, né? Eu tenho que ter mais ou menos a mesma coisa de proteína, mais ou menos a mesma coisa de carboidrato e de gordura, porque ele tem um quilocaloria diferente entre eles. Eu costumo orientar as pessoas, e isso é uma dica bem importante. Durante o almoço, ter uma relação, olhar para os carboidratos e pelas proteínas. Começar com uma salada, todo mundo sabe, e depois coloquei uma mão de arroz, eu coloco uma mão também de carnes. Carne de peixe é melhor, depois de galinha, depois de porco. Enfim, carne, a proteína é fundamental. E à noite, que é o momento mais importante, à noite realmente não pode entrar carboidrato. Infelizmente, eu vou contar durante o programa aqui uma sequência de acontecimentos que acontecem ruins para a saúde, não só para engordar, que acontecem devido ao
simples carboidrato durante a noite. Nosso corpo realmente não está preparado para lidar com carboidratos à noite. Aquele pão italiano com uma caponata em cima, quer dizer, de noite não faça isso. De noite não é uma boa. Pizzaria, então? Principalmente no inverno, né, Ricardo? Que a gente precisa se aquecer e acaba comendo alimentos mais pesados, dá né? vontade. Agora, eu mesmo comi uma pizza ótima. Agora, eu observo assim que quando a gente consome algum tipo de carboidrato à noite, quando eu como carboidrato à noite, você realmente tem um sono um pouco mais difícil, você acorda com uma certa indisposição. É diferente. Existe aí ainda uns detalhes aqui que fica mais difícil de passar hoje aqui, né? Mas existem os detalhes da carga glicêmica. Porque um alimento pode ter uma caloria, ele tem um índice glicêmico, ele tem uma carga glicêmica, são 3 coisas diferentes. E aí é um pouquinho mais aprofundado esse papo, né? Mas um carboidrato de noite, deixa eu fazer uma ligação rapidinha, entendendo de fisiologia, eu acho que fica fácil todo mundo entender. Entrou carboidrato de noite, eu estou dando trabalho para o meu corpo fazer à noite. Por isso que a gente acorda mais cansado. Exatamente, o meu corpo ele não precisa trabalhar à noite, ele deveria resolver os problemas dele à noite. Isso facilita na digestão, facilita no emagrecimento, porque tu sabe que os hormônios precisam andar a favor, né? E durante a noite são secretados muitos hormônios, principalmente, por exemplo, o hormônio de crescimento, o GH, já existe uma deficiência depois dos 30 anos, né? Isso é natural, não precisa ser tão natural a ponto de a gente acabar com ele durante a noite. Comer o carboidrato muito tarde, dificilmente vai ter uma secreção do GH durante a noite. Todo mundo já ouviu falar sobre o GH, tá? Não estou preconizando que as pessoas façam injeção de GH, é diferente. Mas eu preciso ter o meu GH funcionante. Eu preciso ter a minha testosterona, que tem um pico mais ou menos às 6 da manhã, ter a produção dela durante a noite. E se eu como carboidrato, eu começo a ter secreções de insulina, que é o hormônio que ele é secretado para tirar aquele açúcar do sangue. Açúcar do sangue não faz bem a ninguém. Durante um período é necessário durante a alimentação, né? Aí é trabalho. Aí eu tiro o açúcar do sangue, meu corpo esquece de fazer o que ele tem que fazer durante a noite. Prato cheio para acordar mal de manhã, cansado. Dificilmente eu consigo emagrecer o que eu poderia emagrecer. Dificilmente eu consigo resolver doenças que eu poderia resolver durante a noite também. Geralmente acorda com mais olheiras também, né? É isso aí, infelizmente. Se a gente não deve comer o carboidrato, qual é que seria, à noite, exato, o que seria uma refeição adequada para o nosso organismo poder repousar? Saladas, verduras e carnes à noite. Carnes, é óbvio que a de peixe vocês têm aqui uma possibilidade maravilhosa, né? Ter carne de peixe à noite, muito bom. É óbvio que a gente está conversando aqui sobre uma coisa genérica para poder, cada pessoa, um organismo funciona diferente, né? Tem pessoas que têm a necessidade de ter um pouquinho de carboidrato à noite. Isso a gente, individualmente, a gente consegue avaliar. Agora, via de regra, isso não faz mal a ninguém. Então, o prático aqui é assim, eu consegui transmitir para vocês, a minha intenção é, para você que está nos assistindo, uma coisa prática e que seja factível por todos, e que não vá trazer males à alimentação para ninguém, né? Se você fizer isso com a sua criança, com o seu filho, vai fazer bem também a criança. Então, o alimento ruim para mim é ruim para a criança. A dieta ruim para mim é ruim para qualquer pessoa. Essas dietas funcionam. Tem gente que emagrece com dieta, né? Só que volta a engordar tudo de novo. O efeito sanfona é muito pior do que eu progressivamente, desesperadamente. É um horror. Aproveitando esse gancho, né, de comer antes de dormir, comer à noite, algumas pessoas deixam de comer alimentos mais sólidos, né? Não vou jantar, mas vou ingerir líquidos, por exemplo. Tomar 2 copos de suco, 2 copos de leite, enfim. Faz bem ou mal? Olha, aí é um assunto polêmico, mas assim, não tem polêmica nenhuma. Eu costumo dizer assim, e eu sou chato nessas coisas, não tem polêmica. Quando tu conhece bem o assunto, não sou eu só o dono da verdade, mas tem assuntos que já não tem mais por que discutir. Falar sobre leite, não tem mais por que falar sobre leite. Infelizmente, não é um alimento saudável. O leite que a gente toma hoje é bem diferente do leite que a minha mãe tomava, que a sua mãe tomava. O leite de hoje, tem gente que compara a veneno. Existem 3 livros nos Estados Unidos comparando a veneno. Infelizmente, o leite de hoje vem cheio de hormônios. Já foram identificados mais de 56 hormônios de vaca prenha no leite que a gente toma hoje. Antibióticos de vaca, agrotóxicos, pesticidas. Fora assim, um excesso de cálcio que não é absorvido pelo nosso organismo. É um assunto extenso também, né, Rubem? Então, assim, leite à noite não é, nem de dia é bom. Então, à noite não é também. De noite também nada de sanduíches. Não adianta fazer um sanduíche, eu preciso me alimentar. Com o passar dos anos, a gente vai necessitando cada vez mais de boas proteínas. Boas proteínas vêm do ovo, que é um alimento maravilhoso, não tem nada, nenhum estudo no mundo hoje
comprova que ovo aumenta o colesterol. Então é indicado comer ovo todos os dias? Eu procuro comer 4 a 5 por dia. Isso tu medir meu colesterol, eu meço a cada 3 meses. 4 a 5? Poxa, a minha mãe falava que 2 era o limite. Eu fiquei surpresa. 4 a 5. Eu como. Clara e gema. Tem inteiro, porque né? clara é... Todo mundo fala sobre clara e gema. Só para a gente pegar pelo aspecto da proteína, que a proteína a gente consegue ter 48% de absorção no ovo inteiro. Quando a gente pega só a partezinha branca, a gente tem 23% de proteína. A proteína é um alimento fundamental para o nosso funcionamento. Toda e qualquer célula usa proteína. Os nossos sistemas usam proteínas. Então, vamos pensar que na época dos nossos avós, alguém falava em colesterol, em infarto? Ninguém falava nisso. E a gente está preocupado com um monte de alimentos que foram entrando. E aí, claro, eu vou fritar o ovo num óleo de soja. Eu estou falando mal do óleo de soja, não tem nada a ver com ovo. Existe um livro também, eu recomendo a todos, chama O Mito do Colesterol e O Mito do Ovo. São livros, excepcionais. Um foi escrito por um brasileiro, coloca passo a passo, todos os elementos que existem dentro do ovo, por exemplo. É considerado por um dos maiores especialistas do mundo em nutrigenética, né? Eu vou explicar o que é depois, como o segundo melhor alimento do mundo, o ovo. E o modo de preparo desse ovo seria pochê, seria fervido, não frito? Olha, ele pode ser frito. Tu imagina que a fritura... Qual é o problema da fritura? Não deveria ter problema se os óleos que a gente conhece por aí, canola, que é o pior deles, fossem tão bons, a fritura seria boa, né? O canola é o pior? É o pior dele. Por quê? Tu sabe de onde é que vem a soja? O óleo de soja? Da soja, né? O girassol. Alguém sabe de onde vem a canola? Ninguém nem se prestou a pesquisar, né? Aliás, o profissional que fala do canola não sabe de onde vem. Canadian Oil Low Acid. Vem de uma planta extremamente tóxica canadense e a gente aceitou, o mundo moderno aceitou. Infarto não baixou, né? Porque se a canola baixasse, o infarto não baixou. Não é o hábito de vida, né? Nem o hábito de vida está engordando as pessoas, não é só isso. Existe uma série de problemas aí. Dentre os problemas, colocar o carboidrato como a base da nossa pirâmide alimentar. Carboidrato, pão, não dá em árvore, querido. Não é natural. Não estou dizendo que a pessoa tenha que ficar sem pão, né? Mas é saber escolher melhor os alimentos. Qual é o melhor óleo, então? Já tanto se falou, né? Até houve um Globo Repórter sobre isso, sobre o óleo de coco extra virgem. Eu poderia aqui discorrer pelo programa inteiro sobre o coco, na realidade. Eu não vou fazer isso. Depois eu dou uma dica para as pessoas acharem um lugar correto de pesquisar na internet. Porque a internet tem isso, né? O acesso democratizado a tudo na alimentação, nos hormônios, mas muita coisa não... Sim, as pessoas não têm um foco do confiável. Não tem um foco, né? E eu costumo dizer o seguinte, tu vai falar mal sobre o óleo de coco, tu tem que oferecer uma coisa melhor. Então, um jeito mais prático de lidar com o paciente, com as pessoas, é assim. Eu não posso falar, olha, fica sem isso aí. Eu preciso te oferecer uma coisa melhor, porque a pessoa não vai ficar sem açúcar, por exemplo, se eu não oferecer um açúcar melhor. Né? O óleo de coco é a melhor solução para a alimentação. Eu te dar um exemplo, depois que eu implementei o óleo de coco na minha casa, ninguém nunca mais ficou nem doente. Ele melhora o sistema imunológico? A imunidade, absurdamente. E a nossa? Coco? Pois é. A gente poderia fazer muito bem. Aqui existe aquela ideia da dieta do Mediterrâneo, extremamente saudável, né? Peixe, azeite de oliva... Enfim, o vinho, que hoje em dia é diferente, né? Mas existe uma substância que também já foi tema de Globo Repórter, chamada resveratrol. As pessoas podem comprar nas farmácias. Tem na farmácia? Tem farmácia de manipulação. Eu uso 250 gramas por dia, cápsulas. É para não ter que tomar o vinho nem o suco de uva, que não tem nada de natural hoje, né? Integral, mas cadê a uva ali dentro? E quanto de cápsula você indica? Eu não posso indicar assim genericamente, mas assim, uma cápsula... Nos Estados Unidos as pessoas podem comprar avulso, né? Eu oriento realmente, é um excelente nutriente. Ele é assim, para quem fala que anti-envelhecimento não é científico, a maior prova disso que isso aí foi prêmio Nobel de Medicina. Falar sobre resveratrol é prêmio Nobel de Medicina. Telômero e telomerase, esse foi o tema. Mas ele prolonga a vida do cromossomo, ou seja, é anti-envelhecimento, né? Bom, as dúvidas são inúmeras. Durante o programa a gente vai tirando aos poucos, mas só voltando, né, para o nosso tema lá inicial, doutor. Sedentarismo, a parte hormonal, e o que mais pode impedir, né, que a gente chegue ao verão com uma boa forma? Bom, parte hormonal eu vou te dar algumas dicas depois aqui. Bom, o sedentarismo todo mundo sabe que é um mal do nosso século, né?
É um mal que ajuda a engordar as pessoas, mas não é só ele o culpado da história, não. Exercícios físicos regulares. Alimentação. Então, já dei 2 dicas básicas aqui, depois eu vou ensinar como descobrir se um alimento realmente faz mal ou bem pra gente. É extremamente simples. A gente pode engordar absurdamente com o alimento. Se eu comer... A gente ouve bastante isso, né? Olha, eu como a mesma coisa que tal pessoa, eu engordo muito mais que ela. É uma realidade. Tem pessoas que fazem muito mal um alimento para ela do que para outra. Então, saber escolher os alimentos. Exercício físico. Saber lidar com o estresse. Né? E como conduzir também os exercícios físicos e a vida, isso é fundamental. Vou dar várias dicas para vocês. Legal. Durante o programa a gente explica melhor, então. Voltamos aqui com o seu TV Com Tudo Mais no canal 36 da NET, que reprisa amanhã às 9h30 da manhã aqui na TV Com. Olha só o que você vai aprender a fazer durante o programa de hoje. Sushi, sashimi e temaki, gente, umas delícias e super saudáveis. Não é verdade, doutor Vitor? Muito saudáveis. É uma ótima opção para a noite, né? O sashimis. Eu falei de proteínas. E quem não gosta é só criar o hábito também, né? Se é saudável, faz bem, né? Não, vale a pena. Deixa eu lembrar que o excesso de molho shoyu não faz bem a ninguém. Muito sódio, né? Muito sódio. E um sódio cancerígeno, ciclamato. Meu Deus do céu. Os chefes daqui a pouquinho ensinam pra gente. Agora eu quero falar sobre o especial, né? O Globo Repórter Brasil Abaixo de Zero, onde os repórteres da RBS TV, que atendem a Rede Globo, Ricardo Vondoff e Kíria Moirer, andaram viajando por um período. Quanto tempo, Kíria, vocês ficaram fora só preparando essa matéria? Eu fiquei em torno de 20 dias e o Ricardo mais 20, intercalados mais ou menos isso, né, Ricardo? Tempo de gravação, mais ou menos isso para cada um, né? Agora, Kíria, você conhece bem de pertinho esse frio, né, que você relatou aqui no Globo Repórter. Conheço, até porque eu comentava com a Rúbia aí no intervalo, eu nasci e me criei na Serra, como diz a canção sertaneja, né? Na verdade, eu nasci e me criei na Serra. Eu nasci em Lages, no Planalto Serrano. Então, assim, quando a Margarida Sante, que é a nossa coordenadora do atendimento à Globo, apresentou a proposta de fazer um programa mostrando o Brasil abaixo de zero, eu comentava que os meus olhos brilharam, né? Porque era a oportunidade de revisitar até a minha própria infância. Eu cresci em torno... história. Exatamente, eu cresci em torno de um fogão a lenha. E lá em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, eu ouvi o seu Raimundo fazer uma declaração de amor ao fogão a lenha. Muito engraçado, entrou inclusive no Globo Repórter, ele falando, adoro fogão a lenha. E eu me diverti muito, porque eu também adoro fogão a lenha, eu sou apaixonada por fogão a lenha. Então, na maioria dessas casas, no Planalto Serrano, na Serra Catarinense e na Serra Gaúcha também, a única forma que as pessoas têm para espantar o frio. Porque a arquitetura não é pensada, né? Na verdade, a gente tem um despreparo arquitetônico para suportar os dias mais frios do inverno nas regiões mais altas da Serra Gaúcha Catarinense, onde o frio realmente é muito rigoroso. Então as casas não são pensadas para ter uma porta dupla, ter isopor no meio, não há isolamento. Então o fogão acaba sendo um item super importante. Né? Vira um membro da família, como a Kíria descobriu lá. Nós tivemos o seu Raimundo, que lá pelas tantas me disse, o fogão para mim é tão importante quanto uma pessoa da família, é como se fosse uma pessoa da família. Aí eu me espantei, né? Aí eu confesso que eu me espantei, eu disse, gente, mas tudo isso, ele falou, para mim é tudo isso. Aliás, é tanto que eu encontrei em Urupema, o seu Miquito, que guarda lenha debaixo da cama. Essa foi uma outra história curiosa, porque a gente fica espantado, né? O fogão a lenha lá fica aceso quase que o dia inteiro? Tem uma senhora que eu entrevistei que ela coloca o fogão na sala e aí ela me contou que ela levantava de madrugada para alimentar o fogo. Porque, na verdade, é a calefação deles. Ela colocou o fogão na sala como um lugar estratégico, porque os quartos ficam ali do lado, a sala fica ali. Aquecendo a casa inteira. E ela levantava de madrugada para colocar a lenha no fogão para não apagar o fogo, porque congela, né, Ricardo? Congela menos. Congela dentro de casa. Sim. Ricardo, é incrível. Conta pra gente por onde você andou, então. Eu estive na região de São Joaquim, Urupema, Urubici, Bom Jardim da Serra, que é essa parte realmente mais fria do Brasil, é a parte mais alta da Serra Catarinense, e estive em Itatiaia, no Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, que é trópico, mas em função da altitude, as montanhas lá têm quase 1 quilômetro a mais de altura, quase 1000 metros a mais de altura,
Então, no inverno, a gente tem temperaturas lá de -5, -6, a água congela e, eventualmente, bem mais esparçadamente, até neva lá. Então, foi uma curiosidade saber que, em região tropical, você tem no Parque Nacional do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, cerca de 2.800 metros de altitude, regiões muito frias. Quer dizer, eu até brinquei num texto dizendo que o Brasil tropical também usa cachecol. No inverno e eventualmente, mas usa. Falando nisso, você mostrou brasileiros que vestem roupas de esquimós, Ricardo. Foi uma licença poética. O pessoal, por sinal um abraço se ouvirem, né, o pessoal do destacamento de controle do espaço aéreo da aeronáutica, ligado ao Sindacta 2, fica lá no alto do Morro da Igreja, e é o lugar habitado mais alto do sul do Brasil. E o Morro da Igreja é, por estatística climática, o ponto mais frio do Brasil. E a temperatura, a sensação térmica lá em cima pode chegar a 30 negativos. Nossa. A sensação, essa combinação do frio com vento, a umidade, né? Eles têm um registro extraoficial no Morro da Igreja de 17,8, abaixo de zero. Só com roupa de esquimó. Então, a aeronáutica providencia um tipo de vestuário específico, e só lá é usado pela aeronáutica, pelos militares, que é abrigo polar, botas canadenses para -25, -30 graus. Existe até uma bota para área interna também, que é toda peluda, realmente parece feito de foca, né? De pelo de urso, sei lá. Então é muito curioso você ver toda a adaptação que os militares da aeronáutica têm que fazer para poder trabalhar nos dias de frio mais rigoroso do Morro da Igreja. Curiosidade, todos os carros, eles têm correntes de ferro, aço, para poderem tracionar em dias em que a estrada, que tem 17 quilômetros morro acima, congela nos trechos mais altos. O diesel parafina e os carros não ligam lá em cima. Então, nas noites de temperatura abaixo de 5, 6 graus abaixo de zero, eles têm que manter o motorista lá ligando de hora em hora o veículo para não parafinar o diesel e não falhar. Então tem uma série de especificidades que são necessárias para o trabalho lá naquela altitude do Morro da Igreja. Nós estamos mostrando algumas imagens. Onde é isso, Kíria? Aí nós estávamos em Gramado. E lá é como se nós estivéssemos num pedacinho da Europa, na verdade. Aí o que nós estamos vendo são pessoas na rua, jantando na rua. A sensação térmica nesse dia estava em torno de 3 graus abaixo de zero. Agora é impressionante como o frio encanta, né? As pessoas vão para a rua. Essa aí é uma rua coberta que tem lá, mas como tem aberturas nas laterais, as pessoas sentem frio e elas vão lá para sentir na pele. Nós vimos ali alguns aquecedores que são comuns na Europa. Eu acho que aqui no Brasil, só mesmo em Gramado, Campos do Jordão, para a gente ver cenas assim. Eu, como sou gaúcha, conheço bem Gramado. É um lugar encantador, né? Cidade romântica. É um lugar maravilhoso para engordar também, né? Eu vou te contar que fazer esse programa eu voltei com uns quilinhos a mais. Aliás, doutor, eu fiquei sabendo, nós estávamos conversando lá em Gramado durante a produção da reportagem, né? Que no inverno, folcloricamente, a gente sabe que poderia se comer um pouco mais. E aí eu fui conversar com um especialista lá para saber quanto mais nós poderíamos comer, porque em função do metabolismo, que acelera um pouquinho mais para equilibrar a temperatura, né? Nós usamos essa desculpa. Aí eu saí com o especialista e fui num restaurante para ele mostrar o que seria esse pouco a mais, que seria em torno de 5 a 10%. Aí ele pega um prato, vai se servir e coloca uma colher de arroz e me olha e diz, é isso. Isso. Assim, uma colher de arroz é o que nós podemos comer a mais no inverno? Socorro, eu já tinha passado por um café colonial, daqueles assim. Aliás, eu vou ficar muito atenta. Chocolate não faltam, né? Chocolate, lá nós vimos eu não conhecia salame de chocolate, que é maravilhoso. Então, cremoso, chocolate. Né? Uma delícia. Porque são as cidades que vivem do frio. Nós visitamos Gramado e Campos do Jordão, onde o turismo, as pessoas vão para sentir o frio mesmo, né? Nós temos o lado glamuroso nesse Globo Repórter, que é essa beleza toda do frio, e temos o lado sofrido, porque o frio dói, né? Oh, depois a gente vai falar sobre isso, é verdade. Tem não sei outro como lado. vocês suportaram tanto frio, hein, aliás. Inclusive agora um papo assim de bastidores mesmo. Ricardo chegou a ficar até doente, né? Depois que voltou dessas viagens. Eu cometi uma imprudência. Nesse local, o Morro da Igreja,
a gente tinha uma gravação noturna e foi um dia muito intenso. A gente acordou muito cedo em São Joaquim, trabalhamos o dia todo. No final da tarde fomos para Urubici. Então a gravação começou tarde da noite, depois de um dia inteiro de trabalho eu esqueci o gorro. E a temperatura estava em torno de 0 grau, mas o que não estava acontecendo durante o dia era vento. E nem neblina. Aí você combina, temperatura em torno de 0. Um vento que entrou forte, mais a neblina. O repórter sem gorro, você vai ficando com o cabelo, esse pouco cabelo que eu tenho aqui molhado, você vai congelando a extremidade, você vai sentindo aquela respiração úmida e o fato que 2 horas de gravação nesse tipo de circunstância, com vento no teu rosto e você sem o gorro, porque a gente perde a maior parte do calor corporal pela cabeça, e o gorro ajuda a reter esse calor. Enfim, eu acabei fazendo um resfriado que eu não cuidei, virou um início de pneumonia e rendeu uma semaninha de cama 2 caixas de antibiótico. O Ricardo andou lá à noite, né, Ricardo, uns 2 quilômetros, ida e volta para conferir um radar e ele foi fazendo uma entrevista. Mas eu vou contar aqui histórias de bastidores que me disse Margarida Sante, nossa coordenadora que estava participando da produção, que tinha um gorro, só que era cor-de-rosa, né, Ricardo? Não, era cor-de-rosa. Era o único, só quem estava com gorro era a Margarida. A Margarida tinha levado um gorro cor-de-rosa. Você quer usar? Eu falei... Acho que não vai combinar com o figurino. Não vai combinar, não vai ficar bem. Na gravação, né? Mas eu soube que acabou a gravação... Assim, eu usei. Então, olha, quase implorei por aquele gorro cor-de-rosa. Queria, como você não providenciou essa foto pra gente, queria... Eu não estava lá, mas se tivesse, teria registrado. Legal, gente. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Brasil abaixo de 0. Estamos de volta com TV Com Tudo Mais, ao vivo durante 1h30 com você. Hoje estamos falando, dando dicas de saúde para que você chegue ao verão, olha, bem em forma. E também falando sobre os bastidores do Globo Repórter Brasil Abaixo de 0 com os repórteres Kyria Maurer e Ricardo Vondorf. Agora vamos para a parte saborosa, né? Deliciosa aqui do programa, onde vamos aprender a fazer sushi, sashimi e temaki com os chefes de cozinha Arnaldo Touro e a Júlia Souza. Boa noite, bem-vindos ao programa. Boa noite, tudo bem? É nosso, tudo certo. Primeiro eu quero saber um pouquinho dessa história do sushi, né? É um alimento muito antigo? Cerca de quantos anos ele existe já, Arnaldo? Então, na verdade, o sushi, ele não nasceu como alimento, né? Ele nasceu como um método de preservação do peixe. No Japão, há mais de 300 anos atrás, não existia geladeiras, e então o Japão, todo mundo sabe, é um arquipélago, né? Um conjunto de ilhas, e por não ter como conservar o peixe, esse peixe era conservado em camadas de arroz salgado. Esse arroz, com o passar do tempo, ele fermentava, liberava o ácido lácteo preservava esse peixe. Com o passar dos anos, o tempo que precisava conservar esse peixe para o consumo passou a ser menor. Isso fez com que, com o passar dos anos, os japoneses experimentavam o arroz e viam que o arroz que liberava esse ácido ficava saboroso. E aí nasceu, então, o sushi. Deixa eu perguntar aqui para o Dr. Vitor Sorrentino, o melhor, então, é o sashimi? Mais a carne? Porque o arroz engorda um pouquinho, né? À noite sim, né? À noite seria o mais indicado, o mais adequado a pessoa, pelo menos assim, estou pensando em saúde, estou pensando em emagrecer também, seria o sashimi. Durante o dia é ótimo, né? Os japoneses se alimentam muito bem, eles têm muito menos doenças do que nós. É verdade. Vamos começar a ensinar quem está em casa, então, a fazer o sushi? Muito prazer. Arnaldo. Vamos lá. Eu vou fazer um aqui para mostrar e depois a gente segue com os... O que é necessário, então, para a gente começar? Então, qualquer pessoa em casa que quer fazer um sushi, precisa basicamente de nori, que é a folha de alga japonesa desidratada, que serve para fazer a base dos nossos rolinhos. O arroz tem que ser um arroz, característica dele tem que ser japonesa, porque ele é mais gordinho, ele tem uma concentração de amido um pouco maior. E geralmente existem 3 tipos de arroz. O arroz grão curto, o grão médio e o grão longo. Para o sushi é o mais indicado o grão curto. Então, para quem nunca fez em casa, precisa comprar o arroz de grão curto. Grão curto, hoje... Tem especificado lá no... Tem, no próprio rótulo das marcas já está especificando se é grão curto, grão médio ou grão longo. Existem
uma infinidade de marcas hoje no mercado. Hoje está muito acessível encontrar esses ingredientes. Sim. Coisa que os brasileiros têm consumido cada vez mais, cada vez mais. Em Florianópolis, hoje, ainda não foi feito um estudo, um levantamento certo, mas nós, por sermos profissionais, a gente sabe que hoje, em Santa Catarina, um dos restaurantes que mais tem foco, que o pessoal busca, é os restaurantes japoneses, que deu um boom, né, de 10 anos para cá. O que surge todo dia de restaurante japonês está bem intensificado essa procura. O arroz, depois o que mais? O arroz, ele é cozido de um modo diferente daquele que a gente cozinha em casa. O arroz japonês, ele é cozido só em água, não leva sal e não leva óleo, somente água. E depois que ele é cozido, é que ele é temperado com um tempero específico, que chama su. Na verdade, o que acontece, esse tempero, ele entra no sushi para lembrar aquele ácido lácteo que era antes usado na conservação do peixe. Então, o tempero básico dele leva açúcar, sal, ajinomoto, sake, vinagre de arroz e sake ou mirim, que é o próprio para cozinhar. Tá? Certo, vamos começar então a montar? Vamos montar. Então aqui nós temos a nossa folha de nori já cortada, na verdade ela vem maior. Para não ficar um sushi muito grande, a gente parte ela no meio. É muito importante que o nori, você mantenha ele seco, então antes de molhar a mão para poder pegar o arroz, você já bota o nori na sua esteirinha. A gente molha a mão, tira o excesso de água. Pega uma quantidade de arroz, bota no centro. Mas não é muito complicado, hein, para fazer em casa? Na verdade, existe um pouquinho de complicação. Na verdade, em casa, para quem nunca fez, vai ter um pouquinho de trabalho. Tem que gostar, então, tem que gostar. Ter paciência. Porque... O sushi, as pessoas sempre perguntam, o sushi ele é um pouco mais demorado que outros pratos para se fazer, porque ele precisa que o arroz seja feito com antecedência, o peixe, sempre peixes frescos, nunca peixe congelado. Então, o tempo de pré-preparo dele, na verdade, é que é maior. O preparo do sushi é rápido, o pré-preparo do sushi que acaba tornando o sushi uma comida, por isso que ele é um pouco mais caro também, né? Agora que as pessoas também têm ido mais para a cozinha, né? Reunido amigos. E aí eu acho que é bacana, mesmo que seja demorado, mais demorado que alguns pratos, né? Fazer um sushi reunido de amigos, vale a pena. É verdade, é um ritual, né? A ideia de trazer amigos para fazer isso é uma boa ideia mesmo, porque como demora, e aí a conversa rolando, claro, acho que deve... passa mais rápido. Vai ter que ter um certo talento, não me parece muito fácil, não. Eu também, eu tô olhando aqui. O sushi é um pouquinho mais complicado que um churrasco. Bom, tem concursos de quem faz o melhor sushi, né? Os japoneses são fanáticos por isso, né? Sim. A precisão na verdade, do corte, o sushi, o que é o sushi? Né? As pessoas confundem o que é sushi e o que é sashimi. Sushi são todos os preparos que levam arroz temperado com o su. SU é o tempero que leva no arroz. Então, se eu tivesse uma tigela como essa, com o arroz temperado para sushi, com peixes crus ou cozidos, grelhados, com legumes, já seria uma tigela de sushi. Então, para ser sushi, tem que levar o arroz temperado próprio para sushi. Então, sushi não é uma boa de noite, né? Já qualquer sushi, pelo jeito. Né? Então, a gente espalha de vez em o quando, arroz. Né? Tudo que não é regra. Exagerado, né? Que criem exceções. Isso aí. Então, a gente coloca o arroz em toda a extensão do nori, da alga. A gente coloca o gergelim. Esse gergelim aqui, eu tenho uma mistura do preto e do branco. E o branco é levemente torrado numa frigideira sem óleo, sem nada, apenas para ele passar da cor do branco para aquele dourado bonito que fica. Todo sushi vai gergelim? Na verdade, as pessoas confundem muito o sushi tradicional japonês com o sushi que foi adaptado pelos americanos, pelos norte-americanos. Tá? Após a Segunda Guerra Mundial, os japoneses que ficaram na Baía de Tóquio, os americanos que ficaram na Baía de Tóquio após a Segunda Guerra Mundial,
os soldados não tinham emprego lá, acabaram se apaixonando por japonesas, ficaram por lá e não tinham emprego. E alguns deles acabaram entrando na cozinha como uma opção de trabalho. E aí os japoneses foram passando as técnicas do sushi. E aí, quando esses americanos voltaram para os Estados Unidos, eles adaptaram o sushi ao paladar deles. Então, esse sushi que chama uramaki, que é o arroz por fora, uramaki significa enrolado ao contrário, é um sushi completamente americano. Você não vai no Japão, você não consegue consumir esse tipo de sushi. Mas que se popularizou na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil muito, foi o uramaki, é esse sushi aqui. E a gente vai fazer agora o Philadelphia, que é o sushi mais pedido hoje nas casas de sushis. Qual o próximo passo então, Arnaldo? Agora a gente vira a alga ao contrário e coloca um pouco de cream cheese, que o doutor vai me olhar e vai dizer não é muito saudável, mas é o que o pessoal hoje sai na noite para comer um sushi e procura. É um dos sushis mais procurados. Fritinho ainda, né? Aquele fritinho. É, o hot roll. Quer dizer, o sushi estava lá no Japão completamente saudável. O americano foi lá, botou o dedo dele, conseguiu fazer onde o americano bota a mão de engordar. Conseguiu engordar o sushi. Até isso. Até o nome do sushi, né? Philadelphia. Philadelphia. Hot. Califórnia. É tudo sushis americanizados. Né? Skin, que é a pele de salmão grelhada. Eu não acho ruim, não. Se for durante o almoço ou finais de semana, às vezes, mas quem quer emagrecer, de noite vira um negócio não muito atraente. Olha, e eu conheço pessoas que comem todos os dias e não enjoam. É leve, né? Não, é uma delícia. Mas o interessante do salmão, hoje, infelizmente, os salmões estão vindo muito de viveiro, né? Ele já não contém mais os nutrientes que tinham, infelizmente. Ainda é um excelente nutritivo, né? No Japão, o salmão dos peixes que são consumidos no Japão, salmão basicamente não se consome no Japão quando a gente fala de culinária sushi e sashimi. O peixe símbolo do Japão é o maguro, que é o atum. É o peixe mais saudável. Hoje os salmões, eles comercializados, principalmente no Brasil, vêm do Chile e são peixes de cativeiro. Então eles ficam com essa cor bem viva pela ração que é dada. O salmão, na natureza, ele não fica com essa cor tão intensa. Na verdade, que ele não tem nenhuma cor salmão, ele tem mais um tom laranja do que o salmão, por causa dessa ração que é dada para ele. Eu tenho uma história de que a mulher não deve fazer sushi. Sim. Por quê? Então, na verdade, é um mito. O japonês, ele é extremamente machista. Então, a mulher, ela não ia para os restaurantes cozinhar. Ela ficava em casa, cuidando da casa, cuidando do marido, dos filhos. Então, muito se atribuiu que mulher não pode fazer sushi pela temperatura das mãos. Mas, na verdade, o homem tem a mão mais quente do que a mulher. Então, se mulher não pode fazer sushi, o homem jamais poderia fazer sushi. Na verdade, é mais, vamos dizer, machista. Né? Assim, na verdade, tendo as mãos limpas e praticando, você pode fazer sushi. Pode fazer sushi. E, na verdade, como a gente está sempre molhando a mão, a temperatura da mão sempre vai baixar. Não tem problema. Com o rolinho já enrolado, a gente pega a faca própria. Rubia, me lembra essa história da frieza, da quentura da frieza, que isso é interessante para hormônios. Me lembra para não esquecer. Tá bem. Pois eu já a gente molha a ponta da faca, uma faca específica. Uma curiosidade aqui. Qual foi o máximo? Quantas peças assim uma pessoa já comeu lá no seu restaurante? O máximo? Então, na verdade, eu não tenho restaurante. Né? A gente trabalha com eventos, com todos os tipos de eventos, não só a culinária japonesa. Mas o normal, que até amigos, quando vai junto nos restaurantes comer, tem uns rapazes assim que conseguem comer umas 70 peças de sushi, fora o temaki, fora o sashimi. 70? Caramba. Tem gente que consegue comer uma pizza inteira. É verdade. Nossa, mas tem 70? gente. Tem gente. Cara, pensa bem, 70 peças, não. 70 unidades. É muita coisa. É uma loucura. É o dia inteiro de que é leve, hein? Principalmente depois da academia, essa né? Que bate a fome. Essa pessoa não vai chegar de jeito nenhum no verão com uma boa forma. Mas
A conta mais ou menos que se faz é cerca de 20 peças a 22, 25 peças por pessoa. Já está um tamanho, bom tamanho, já está bom tamanho. Certo, agora... A gente molha a ponta da faca, a faca é extremamente bem afiada, calcula o meio do rolo, do rolinho, corta, divide tamanho, né? E vai deixando sempre o mesmo tamanho. Olha, o aroma está muito gostoso, está tudo muito bonito. Deixa ele preparar mais uma aqui, a gente já vai voltar a falar sobre saúde. Nos próximos blocos ainda vamos te ensinar a fazer sashimi e temaki. Prontinho? Prontinho. Esse é o uramaki de Filadélfia, que vai salmão e cream cheese. Olha só que bonito, né? Realmente enche os olhos, né? Querido, obrigada, viu, Arnaldo, por Obrigado enquanto. Também. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com você. Agora eu volto para o tema saúde. Continuamos, porque sushi também é saúde, viu, gente? Alimentos saudáveis, leves, né? Primeiro eu quero saber, doutor Vitor, quais são os alimentos, como saber quais são os alimentos que podem fazer mal e bem à saúde? Bom, então aí vai um desafio para cada um que está nos assistindo aqui. Existem exames já no sangue, sanguíneos, eu acho que o futuro será todas as crianças como cedo já, realizar um exame de sangue para detectar quais são os alimentos que não fazem bem a ela. Porque nem sempre que faz bem a mim, faz bem a ti ou a ele, enfim. Através de um exame de sangue é possível. É possível. Agora sim, é custoso ainda, infelizmente, no Brasil, porque não é costume dos médicos solicitarem esses exames, então os convênios não pagam. O ideal seria fazer um teste mesmo, é extremamente simples. E isso é um desafio. O costume é ficar, vamos ver se você consegue ficar, mas assim é 100% sem. Fique 100% sem leite durante um mês. Um mês. Só isso. Leite e derivados. Vou te dar um exemplo, né? A partir de um mês, a primeira vez que tu ingerir, se tu notar que ficou com gases, ficou inchado, se sentiu mais cansado, tá pronto, o diagnóstico está feito. E aí eu vou lhe dizer pior ainda. 80% das pessoas vão sentir isso, estatisticamente. Glúten é a mesma coisa. Não é só o celíaco, aquele que tem diarreia com glúten. O glúten, infelizmente, faz mal a muita gente. E mais de 90% das pessoas que têm alguma incompatibilidade com esse alimento não sabem. Então, é simples fazer o teste. Eu tenho um paciente, eu não sou mágico, não, é simples. Eu tenho um paciente que, identificada a alergia com glúten, conseguiu emagrecer 10 quilos em um mês. E saudável, sem deixar de comer. É simples, ele descobriu qual alimento fazia mal a ele. E não tem muito segredo nisso, Rubem. Então, assim, quer descobrir se um alimento faz mal a você, mas fica assim, nem o cheiro, porque no momento que entrou e fez contato, eu fiquei 80% sem o glúten, durante um mês, 80% não serve. É reação dose independente. Encostou na minha língua, eu desencadei toda aquela reação. E aí meu metabolismo é desacelerado, eu começo a tem gente que desenvolve dor de cabeça, e no momento que tu tira esses alimentos, o engraçado é que tem pessoas que desenvolvem também aquela síndrome de abstinência. A pessoa começou a sentir muita falta daquele alimento, provavelmente aquele alimento não lhe faz tão bem assim como a senhora acha, né? Como a senhora acha. Se fosse fazer, doutor Vitor, uma lista pequenininha, quais são aqueles alimentos que as pessoas deveriam tentar fazer o teste de se manter afastados delas? O senhor falou do leite, o senhor falou do glúten, que é um componente. Isso. O glúten não existe na natureza, né? Deixa eu deixar bem claro. O glúten é trigo, centeio, cevada e aveia. No momento que tu industrializa isso, aí tu cria essa molécula que na natureza não existe. Essa proteína do glúten. Então, a aveia? Que é uma receita já antiga que faz bem à saúde, então já dá para descartar? Eu ouço sempre quer dizer, aquele pacote, infelizmente, nutricional. Todo dia de manhã, leitinho com aveia, infelizmente isso não faz mal. Vou fazer o quê? A medicina que a gente trabalha hoje é uma medicina pós-genoma. O genoma foi identificado, foi publicado em 2003. A gente esperava que a genética, né, nos desse para o humano 150 mil genes, mais ou menos. A surpresa, nós temos 23 mil genes funcionais, é quase nada. O arroz tem quase 52 mil genes. A gente não é menos que o arroz da natureza. Agora, a expressão gênica é outra coisa. O que o alimento é capaz de expressar no teu corpo, que às vezes não no meu, e aí suprimir, metilar, esconder aquilo de ruim ou de bom que tu tem. Tem alimentos que, infelizmente, fazem isso com a gente. O glúten é um que tem... Olha, se abrir a internet, existe uma internet aqui acadêmica, Google acadêmico, vai ver quantidade absurda de trabalhos demonstrando que o glúten tem relação a diversos problemas hormonais, metabólicos, capazes de causar. Não são 100% das pessoas que vão ter, né? Mas eu lhe garanto, você fica um mês sem o glúten e vai ver que eu duvido emagrecer menos de 2 quilos.
Mas sem, completamente sem. Não adianta um farelinho. Mas a lista, como o Ricardo perguntou aqui, dos alimentos seria leite, glúten. Eu fiquei curiosa para saber. Aqui que... a gente está aprendendo aqui. Estamos aprendendo. É bem simples aqui, João. Leite, glúten. E aí, eu não quero ver ninguém, depois nutricionista me reclamando. Eu estou dando uma dica para como emagrecer saudável, né? Eu estou pensando em nutrigenética. Glúten, leite, açúcar, isso todo mundo sabe que faz mal. Agora, adoçante, querido, tem adoçante que é pior que o açúcar. Aspartame é pior que açúcar, sucralose é pior que açúcar. Por quê? Porque já foi demonstrado através de estudos que eles aumentam a necessidade de tu comer mais doce. O aspartame, inclusive, ele aciona a insulina, como eu disse para vocês antes. Tudo que aciona a insulina pode virar gordura no corpo. Ou seja, o aspartame é o tiro que sai pela culatra. Qual é o mais indicado, então? Stevia. Stevia pura é o melhor adoçante e é considerado nos Estados Unidos um nutriente, um suplemento, nem açúcar. Mas enfim, se for para comer um açúcar, como um mascavo, né? Indicado para crianças também? Para criança também. O mascavo principalmente é um açúcar mineral. Né? O açúcar já é até melhor que qualquer desses adoçantes, aspartame e sucralose. Vamos pensar o quarto ponto aqui. Óleos, trocar todos os seus óleos por óleo de coco extra virgem. Simples, extremamente simples de fazer. Sucos refrigerantes. Bom, refrigerante é chover no molhado falar para você sobre refrigerante, né? Veneno, infelizmente, né? E tem, olha, para você ficar com raiva do refrigerante. O refrigerante é cheio de açúcar, bota um sal para melhorar um pouquinho o taste, o gosto do açúcar. Aí, já que ficou um xarope, eles ainda colocam lá um gás para deixar o pH lá embaixo, para acidificar. Bom, pH a gente vai falar sobre água depois aqui. O pH 2,5, nosso sangue é 7,5. Sabe quantos copos de água da boa alcalina preciso tomar depois para chegar no pH do meu sangue? 32 copos. Ninguém vai tomar, né? Isso é um galão. Envelheço, né? Tá bom, acho que tá bom por aí, né, querido? Olha, não, eu ficaria ouvindo mais é verdade. tempo aqui. É um assunto fascinante. É fascinante, é muita informação. É importantíssimo. Aliás, não sei se você já vai chamar o intervalo, sim. Porque no outro intervalo nós falávamos aqui sobre o problema do leite, né? Tem pesquisas que mostram que 2 copos de leite provocam aumento de infarto. É impressionante isso. Bem, vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos aqui com o seu TV Com Tudo Mais. Voltamos aqui para o estúdio da TV Com e agora discutindo sobre saúde, alimentação e também sobre o Brasil abaixo de zero. Quero falar novamente com a Kíria Moira e Ricardo Vondoff, repórteres da RBS TV. Primeiro, como é que aquelas pessoas que conseguem suportar o frio, hein? Porque eu só de imaginar aqui, gente, tô arrepiada. Pois é, você sabe que nós estávamos lá em Urupema e nós passamos por uma rua da cidade, a temperatura, os termômetros marcavam em torno de 3 graus e tinha uma senhora lá lavando calçada. Aí eu falei com o cinegrafista, com a nossa editora e produtora, né? Não, vamos parar, vamos falar com essa mulher, porque está muito frio. Eu, na verdade, falei que nasci em Lages, né? Me criei na Serra, mas já estou morando em Florianópolis há muito tempo. E a gente que não vive no dia a dia nessas regiões realmente não consegue entender como essas pessoas percebem a percepção e a sensação de frio que eles têm muito diferente. Eles nem sentem frio, então? Não, eu fui conversar com essa senhora. Quase. Eu acho não é que não sentem, né? Sentem, mas é diferente. Eu parei para conversar com essa senhora que estava lavando a calçada e eu disse para ela, poxa, eu tô aqui de cachecol, de gorro, com luva, morrendo de frio e a senhora está aí lavando a calçada. Mas sim, mas são 3 graus para nós, é quase verão. Gente. Agora, numa cidade onde os termômetros marcam 8, 9 graus abaixo de zero e a sensação térmica pode chegar perto de menos 30, eu mesma lá em Urupema já peguei sensação térmica de menos 25. Aí chega a doer, né? Não tem como. Eu estava com o microfone no Morro das Antenas em Urupema, tentei falar e não consegui. A rajada de vento, você sente doer no peito. Esse Globo Repórter abriu com essa situação. Eu estava, por coincidência, foi sorte, porque a gente pegou a maior onda de frio deste ano, nesse inverno tímido que a gente teve, aconteceu ainda no outono, no início de junho. E foi quando foi registrado 9,2 abaixo de zero em Bom Jardim da Serra, que foi a 5ª temperatura mais baixa da história oficial no Brasil. E eu estava na Urupema, fui no alto do Morro das Torres, que é um paraíso climático, um lugar fantástico, porque forma congelamentos, pingentes de gelo, o cincelo,
que é uma espécie de neblina congelada na vegetação. Eu queria entender melhor esses fenômenos, né? A gente está acostumado... É somente aqui em Santa Catarina que acontece Dizem alguns especialistas que a gente só consegue ver cincelo no Brasil, lá no Morro das Torres, em Urupema. Eu tenho a impressão que algum recanto do Morro da Igreja e Alhures, ali por perto, deve haver formação de cincelo. Mas a gente não conseguiu documentar ainda, fora de lá. Mas enfim, então você tem uma temperatura negativa, o vento rajando 50, 60, 70 km por hora, você fica fora do carro, a sensação térmica de menos 25, menos 30, você começa a travar. O senhor que morou provavelmente nos Estados Unidos há algum tempo já pegou temperaturas assim, com vento? O senhor está no céu. Pois é, mas pega a temperatura muito fria, é difícil até de falar. Eu lá no Morro das Torres, onde o Ricardo está contando a história que abriu o Globo Repórter, há uns 4, 5 anos, eu tentei falar e... vinha a rajada de vento e assim, eu sentia doer o peito. Eu olhei para o cinegrafista assim, não consigo. Vamos para um lugar ali mais abrigado. A gente corre eu gravei na beira de um barranco. Eu ia perguntar, no carro, assim. É equipe de quantas pessoas, Ricardo? Você, cinegrafista ou auxiliar? Se não estiver a produtora, são 3. Não dá nem para você montar assim no carro, né? Você esquentar. Naquele dia, na gravação, dentro do carro, estava marcando menos 6 o termômetro do carro. Então é literalmente isso. Você começa a trabalhar, dá os teus 10 minutos de cara pro vento, assim, vamos correr pro carro. Corre pro carro. Vocês devem ter visto a cara do Ricardo no programa. Eu saí naquele dia com o dedão do pé direito congelado. Eu literalmente fiquei 1 hora sem sentir o dedo. Quando chegavam no hotel, demorava muito tempo assim para... Na verdade, nós usamos uma estratégia que a gente usa, é o aquecedor, o ar quente do carro, né? Sim. Eu já cansei de, cobrindo frio ao longo de muitos anos de inverno, chegar no carro, aí você tira a bota, tá lá com uma meia térmica, uma outra meia, não sei põe o pezinho no aquecedor. E você faz massagem, massageia o pé, porque dói, e coloca o pezinho ali no aquecedor do carro, que é o que temos para o momento. Nesse Globo Repórter, nós fomos esquentar os pés no fogo de chão, lá em São José dos Ausentes, que vai ser melhor. Olha, foi um desafio e tanto, né, para vocês, mas a repercussão maravilhosa, né? Porque foi muito comentado, não só em todo o estado, né? Eu acho assim, o frio é um patrimônio natural de Santa Catarina. É como, talvez só o Rio Grande do Sul, naquela mesma região de serra contígua, né? Porque São Joaquim, em linha reta, está a 50 km de São José dos Ausentes, que é a cidade mais fria do Rio Grande do Sul. É tudo parte do mesmo Planalto. Tem uma divisão geográfica, mas é uma região fria igual. Então, sendo esse um patrimônio natural do Estado, é um cartão de visita do Estado para o Brasil, ter a chance de fazer um Globo Repórter mostrando essa nossa realidade, esse pequeno Brasil polar que existe dentro do grande Brasil tropical, mexeu com a curiosidade das pessoas, né? É algo curioso e diferente no Brasil. A imagem do Brasil é de um país tropical, mas tem um Brasilzinho polar durante alguns dias do inverno que existe dentro dele, né? Nós temos algumas imagens ali, Kíria. Aí nós estamos em Campos do Jordão. Não, Campos do Jordão. Nós somos parece, né, Vitor? Gramado, Canela, né? Parece mesmo, parece, lembra? E aí nós tivemos a sorte, a geada, nós tivemos sorte de ver geada em Campos do Jordão. Foram 4 dias que nós ficamos lá e 2 dias de geada. Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil. São quase 1.700 metros de altitude. Então é a cidade mais alta, fica lá na Serra da Mantiqueira. Queria me lembrar agora de um fato que eu preciso que você conte, porque realmente é muito curioso, assim. Uma das meninas que vão para a escola levando garrafinha. Conta pra gente essa história. Foi uma cena muito curiosa. Foi a Margarida que descobriu numa das idas, porque a Margarida, que é a coordenadora do atendimento à Globo, que teve a ideia desse Globo Repórter, inclusive a ideia vem empacotada já com o título do programa, Brasil Abaixo de Zero, foi aprovada na hora pela Silvia Saião, que é a diretora do Globo Repórter, e aí ela foi para São Joaquim com o Ricardo para fazer algumas gravações num primeiro momento, e depois eu fui. Como eu estou fazendo mais essa parte de comportamento, as pessoas que usam tijolos, esquentam no forno do fogão para esquentar os pés, gente que coloca botas no forno para conseguir sair de manhã cedo para trabalhar, porque a bota congela. A Margarida soube de uma história que, mesmo cobrindo frio há tantos anos em São Joaquim, eu nunca tinha ouvido falar. Nem eu estava junto quando, aliás, um conhecido teu, alguém que estudou contigo em Lages,
né? Que a gente foi entrevistar o pai dele e ele disse, olha, que tem uma coisa muito curiosa. Quem mora no interior de São Joaquim, as crianças, aqui ele fez isso, vou resumir, ela fala melhor. As crianças que moram no interior do município têm que caminhar longas distâncias até chegar na parada onde o ônibus vai levá-las para a escola. Como é que você faz isso com 3, 4, 5 graus abaixo de zero? Imagina. E com o vento, a sensação térmica. Às 7 da manhã, o dia nem nasceu no inverno, escuro. Vontade, aí as mães inventaram isso. As mães, sempre as mães e não os pais inventaram isso. Pode falar. Aí nós fomos lá, aliás, o que nós mais fizemos nesse Globo Repórter foi acordar de madrugada, né, Ricardo? É um clássico da cobertura do frio. Acordar de madrugada. Aí nós fomos lá acompanhar em São Joaquim essas crianças. E as mães, o que elas fazem? Elas esquentam a água de manhã cedinho, de madrugada, né? Ainda à noite. Colocam numa garrafinha PET. E as crianças saem enroladas no cobertor, carregando aquela garrafinha ali embaixo do cobertor para esquentar as mãos. Aquece as mãos. Vamos caminhar no frio. E esse aí é o... ótimo, elas vão para a escolinha, então para a escola... Com cobertor. Com cobertor, enroladas no cobertor, segurando aquela garrafinha. É o que nós conversávamos e chamamos de jeitinho serrano, né? De enfrentar o frio. De enfrentar o frio. Lá em Gramado, eu conheci uma família que tinha um sistema de aquecimento no piso, então esquentava todo o piso com um sistema de serpentina. Então é tecnologia, é investimento para conseguir ter mais conforto quando as temperaturas caem abaixo de zero. Em São Joaquim nós vemos esse outro lado. São as pessoas que usam a criatividade para enfrentar essas temperaturas que são... Que boa olha, ideia, só sentindo na pele, né, Ricardo? Boa ideia dessas mães, hein? Tadinho das crianças, tadinhos. Deixa eu falar novamente agora com o Dr. Victor Sorrentino, antes de finalizar o programa com o Ricardo e com a Kíria. Então, passa novamente, desde lá no começo, né? Vamos retroceder um pouquinho. As dicas para quem quer chegar ao verão com um corpo bonito e principalmente saudável. Tá certo. Vamos descobrir qual alimento faz mal a você. Fique um mês sem alguns alimentos. Eu já lhe dou a dica de tentar ficar um mês sem o leite, e o glúten não faz mal a ninguém, nem a criança. Se depois se sentir desconfortável quando reintroduzir esse alimento, sinal de que ele não faz tão bem, ele vai ajudar muito a emagrecer. Fora as outras dicas de óleo de coco, evitar os açúcares, os aspartames, sucraloses, enfim. Dá uma pesquisadinha também na internet sobre alimentos de carga glicêmica. Carga glicêmica é o que realmente que conta no final, não é caloria, não, é carga glicêmica. Isso é o mais interessante para lhe fazer emagrecer, um alimento nutritivo e que não lhe engorda. Uma coisa muito importante rapidamente aqui, lipoaspiração é para quem está no seu peso e tem gordura localizada. Você deve malhar até chegar no seu peso, se cuidar para procurar lipoaspiração na hora adequada. Você vai fugir dos riscos de uma lipoaspiração em quem está acima do peso, que lipoaspiração não é para emagrecer ninguém, não. Então, chega ao seu peso, precisa descobrir qual alimento faz mal e a situação hormonal. A situação hormonal é sempre interessante vocês verificarem, porque não é coisa de velho, não. É coisa dos 15 anos. Quem é o especialista que pode cuidar Olha, tanto disso? endocrinologista como o especialista em anti-aging, anti-envelhecimento também. São pessoas que estão capacitadas para otimizar a situação hormonal. Hoje em dia a gente otimiza, a gente não espera as coisas acontecerem para decair, não. A gente mantém sempre um nível bom para cada pessoa, né? Doutor Victor, o seu site, o seu contato? Site. As dicas todas de alimentação e hormônio vocês vão ter no site www.blogdodrvictorsorrentino.com. Blog do Dr. Victor Sorrentino, essas dicas. O meu site da institucional, da clínica, é clinicasorrentino.com.br. Você atende aqui em Florianópolis com o Dr. Felipe Bittencourt, né? Isso, no Bahia Sul. Mas Rubem, perdão, a gente ficou muito curioso durante o intervalo. Água. Ele disse que tem água que engorda. Tem água boa e tem água ruim. Explica aí, eu vou dar duas dicas muito rápidas de água aqui. Água, você deve tomar uma água próxima, onde a fonte, onde foi engarrafada, próxima à sua cidade, né? Por quê? Porque o plásticozinho, quando bate meio-dia, aquele caminhão no sol, ele libera toxinas. Essas toxinas fazem com que incomodem os hormônios. Tem toxinas que se parecem com o hormônio feminino altamente proliferativo e pode lhe engordar indiretamente, todos os dias, tomando água. Infelizmente, então, água engorda? Pode engordar. Um alimento, que nem a soja não engorda, acaba aumentando o hormônio feminino, que é proliferativo, ajuda a reter líquido, gordura. A gente vai, o preço da saúde é eterna vigilância. Viu só, Ricardo? A gente vai encerrando... E água de um pH alto. Escolhe uma pH acima de 7,5. Muitas dicas de saúde, de frio e de tudo mais. Obrigada, viu, pela participação de vocês aqui no TV Com Tudo Mais.